Eleições 2022, primeiro turno. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Sei que esse é um tema muito polêmico, sei que esse é um tema que trouxe muitos debates aí entre as famílias, mas o meu objetivo aqui não é falar de lado A, lado B, paixões políticas, não é defender nenhum lado, é fazer uma análise desse primeiro turno do que a gente pode tirar de lição aí do que aconteceu nesse primeiro turno, beleza? Então, antes de mais nada, como eu falei, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e já de antemão, pra gente não se desgastar, caso você esteja vendo o vídeo até aqui, nenhum comentário ofensivo, né, que tenha um caráter aí de ofender mesmo o canal e toda a produção, a gente vai aceitar, então vai ser apagado provavelmente, e a pessoa que comentar provavelmente vai ser bloqueada, então a gente já está avisando de antemão para que não haja nenhum tipo de desgaste, beleza? O objetivo aqui não é entrar em nenhum tipo de debate, nenhum tipo de discussão, caso você queira expor sua opinião, pode expor sua opinião, mas o grande objetivo aqui é de fato analisar o primeiro turno das eleições. Vamos lá! Começando com relação aos presidentes, né? Então, o Lula venceu o primeiro turno, tô aqui com minha colinha, tá? Porque são muitos números, né? Então, o Lula venceu o primeiro turno aí com 48,43%, cerca de 57 bilhões de votos, e o Bolsonaro 43,20%, com 51 milhões de votos. O Bolsonaro teve mais votos do que teve em 2018, e o Lula, com 57 milhões, foi o presidente mais votado da história do Brasil. Beleza. O que a gente pode tirar de lição com relação a isso? Primeiro é que as pesquisas elas distanciaram muito, né, com relação ao que foi de fato real nas eleições. A pesquisa estava apontando aí o Lula com 51%, uma vitória folgada talvez até no primeiro turno. Não foi o que aconteceu. Isso mostra que de fato, né, o Bolsonaro estava forte, mesmo como as pessoas acreditaram. E isso também se evidencia muito pelo apoio do Bolsonaro a deputados e a senadores, em que ele conseguiu eleger aí vários deputados e senadores, a gente ainda vai chegar nesse assunto. Beleza, tranquilo. Falando do Lula, né, é inegável, goste você ou não, que você acha que não, como eu volto a falar, não é nenhum tipo de paixão política, de apreço pelo político, mas é inegável a força política do Lula, porque ele foi, né, condenado, foi preso, esquemas de corrupção e tudo mais, que envolvem a figura dele, e mesmo assim foi o presidente mais votado da história do Brasil. Então isso é muito de se refletir sobre essa eleição e sobre essa vitória do Lula no primeiro turno, mesmo não se elegendo no primeiro turno, né? Vitória no caso de percentual. Foi 48% para o Lula, 57 milhões, e 43% para o Bolsonaro, 51 milhões. Agora a gente vai ter um segundo turno, que vai se desencadear aí no dia 30, inclusive, no dia 29 tem algo muito mais importante, que é a final da Libertadores, é disso que a gente precisa falar, tô brincando, mas agora no segundo turno, esse mês aí, os candidatos vão aí tentar buscar mais votos e principalmente votos das pessoas que ficaram abaixo. A Simone Tebet, que teve aí uma margem de 4 e pouco por cento, e o Ciro, que teve 3 e pouco por cento. Então os candidatos, tanto Lula como Bolsonaro, vão tentar, de certa forma, trazer esses votos. Uma coisa que a gente tem que se atentar é que só de abstenções, gente, foram 20% dos votos, né? 20,45% dos votos. Cerca de 32 milhões de pessoas, né, se absteram de votar. 2% ali de brancos, nulos, enfim, mas 32 milhões de pessoas não votaram. Exatamente isso que eu tô falando para você. Então, é uma possível estratégia também, tanto do Lula como do Bolsonaro, de buscar aí esses votos que se absteram aí no primeiro turno. Então, isso tem que ter muita atenção. Tanto um como o outro precisa usar a estratégia que eles acharem mais adequado para tentar captar, para tentar trazer esses números. Porque, né, diga-se de passagem, isso aqui não é nenhuma dúvida, nenhuma discussão, quem vota no Bolsonaro não vota no Lula, quem vota no Lula não vota no Bolsonaro e vice-versa. Ou seja, os dois provavelmente vão se manter com essa margem aí que eles já estavam. Agora, a diferença do Lula para o Bolsonaro é de 5%. Então, basicamente, o Bolsonaro vai ter que remar para tentar igualar e ultrapassar para vencer no primeiro turno. E o Lula vai ter que também remar para conseguir obter mais votos, tanto do Ciro como da Tebet, e também das abstenções, né? Vai tentar ir de alguma forma tentar conquistar
esses votos. Se você analisar o mapa, você vai ver que o Lula, ele vence no Nordeste, ele vence no Norte, em grande parte, e no Sudeste, no Sul, Centro-Oeste, vence Bolsonaro ali, algumas regiões também do Sul, do Sudeste, né, principalmente Minas Gerais, o Lula venceu, e é de se questionar também, né, de se questionar porque o governador é um governador que não é muito alinhado ao Lula, e mesmo assim o Lula venceu. A título de curiosidade, como eu falei, isso aqui não envolve paixão política, mas envolve história e coisas que acontecem repetidamente. Nunca, exceto Getúlio Vargas, nunca um presidente que não venceu em Minas venceu no Brasil. Isso é muito curioso, né? Sempre Minas é como se ditasse o ritmo do Brasil. Então Minas geralmente dita o ritmo. No caso, eu não estou falando que necessariamente o Lula vai ganhar, mas o Lula ganhou no primeiro turno em Minas e pode ganhar no segundo também. Enfim, o Bolsonaro também pode ganhar e aí vai variar muito. O que muita gente questiona é como pode o Nicolas Ferreira, que é um deputado mais eleito do Brasil, mais votado no Brasil, mais votado do Brasil, que é um cara pró-Bolsonaro, e a gente tem em Minas muita gente votando no Lula. Como é que pode isso? Gente, muita gente vota por identificação, né? É natural você votar, por exemplo, no Romário, aqui no Rio, para senador, e também você votar no Lula. Isso acontece, poxa, o Romário, o jogador e tudo mais, papapá. E aí tem aquele jovem que se identifica com a fala do Nicolas, mas que vota no Lula como presidente. Isso varia, isso não tem como determinar, né? Tem muita gente que se identifica com o Lula, tem muita gente que se identifica com o Bolsonaro e por aí vai. Então acaba que é natural mesmo que aconteça essa questão de identificações com relação a A ou a B. Beleza, tranquilo, então os dois têm que ter muito cuidado com relação a isso. Na região norte o Lula foi quase que predominante, no Nordeste foi predominante aí, ganhou em todas as regiões. E muito se fala sobre isso, a gente ouviu muitas falas xenofóbicas, né? O pessoal do Nordeste só faz isso, só faz aquilo, desmerecendo o Nordeste, desprezando o Nordeste, mas a gente precisa entender todo o processo histórico envolvido com relação a isso. Quando o Lula se elege, ali no primeiro mandato dele em 2002, se a gente for olhar, analisar as condições socioeconômicas do Nordeste, eram precárias, né? O Nordeste basicamente não tinha iluminação, o Nordeste basicamente tinha muita gente vivendo no problema da seca, da fome, e aí o Lula já vem com os programas assistencialistas do Luz para Todos, do Fome Zero, do Bolsa Família, que goste você ou não, isso não estou, como eu falei, questionando aqui e vinculando a Lula a Bolsonaro, goste você ou não, foram programas que ajudaram muitas pessoas, né? Ajudaram muitas pessoas e começou um processo muito grande de desenvolvimento no Nordeste. E por conta desse processo de desenvolvimento, isso foi sendo pavimentado e construído por anos, o Lula se consolidou muito forte ali na região do Nordeste. Então a figura do Lula ela ganhou muita força ali naquela região, foram anos e anos ali naquela região e foi uma das primeiras vezes na história que começou a voltar gente que saía, que emigrava do Nordeste para outras regiões do Brasil, começou a voltar para as regiões do Nordeste porque encontravam ali mais facilidade, mais condições, trabalho que antes não existia. A gente ainda tem uma certa dificuldade até no Nordeste com essa relação de oportunidades, mas comparado ao que era no início dos anos 2000, melhorou consideravelmente. Então isso explica demais, né, por que o Lula venceu em todas as regiões, não é um mero acaso. A região ali do Centro-Oeste, naturalmente o Bolsonaro provavelmente iria ganhar, a região de Goiás, enfim, essas regiões provavelmente o Bolsonaro ia ganhar por conta de todo esse apelo que ele tem, apesar de que ganhar ali também, infelizmente não, ou felizmente, depende de quem você está analisando, depende da perspectiva, como eu falei, não estou analisando paixões políticas aqui, não representa muita coisa porque na região ali é uma das regiões com menos população do Brasil, se eu não me engano, e se eu não me falha a memória. Beleza, então a gente vai analisar, esperar esse mês aí, para o segundo turno, sendo bem aí atencioso ao que vai acontecer ao longo desse mês. Historicamente também, sempre o presidente que vence no primeiro vence no segundo, tá? Isso é bem comum de acontecer e também não estou falando que não pode acontecer o contrário dessa vez. Pode ser que aconteça, a gente precisa estar preparado para qualquer coisa.
Com relação a senadores e deputados, a gente tem aí cerca de 14 senadores que foram apoiados pelo Bolsonaro, né, foram estimulados, ali, aliados do Bolsonaro e venceram. Isso é uma margem bem expressiva. E o que a gente vai ver? A gente vai ver que esse lado ali do bolsonarismo, né, da galera que é aliada ao Bolsonaro, cresceu muito, né, cresceu consideravelmente. Muita gente se equivocava em achar que, na verdade, o Bolsonaro e a ideia do bolsonarismo se esvaziou desde 2018, mas a gente vê o contrário, né, nessas eleições. A gente vê ele elegendo ali cerca de 99 deputados do PL, que é o partido dele. E aí a gente vai analisar que de 513 deputados na Câmara dos Deputados, a gente tem 99 sendo do PL, ou seja, eles vão ocupar o maior número de cadeiras ali, triplicando o número de deputados eleitos. Beleza? Então isso é uma atenção. Em segundo lugar, a gente tem a União, né? Aquela federação que é PT, PCdoB e PV, elegendo 79 deputados, também é um número expressivo. A União Brasil, que é o DEM mais o PSL, 59 deputados, 22 a menos, e isso muito por conta, né, do PCL, o partido do Bolsonaro deixou de ser. O PP, 47 deputados. A Rede, o PSOL, com 14, e foi o maior número de deputados eleitos do PSOL na história também. Então isso também já é uma outra coisa que tem que ser analisada, porque há um extremo também ganhando força, mas um outro extremo que também não era forte, né, na Câmara dos Deputados e conseguiu eleger uma galera. O PSDB e Cidadania perderam bastante, né? Em 2018 tiveram 36 e foram para 18. E a gente vai ver o PSDB, inclusive, se esvaziando, né? Principalmente em São Paulo, que não conseguiu eleger um governador após anos ali brigando, né, e elegendo governadores consecutivamente ali na região de São Paulo. A gente vê algumas figuras como a Joyce Hoffmann, que era aliada do Bolsonaro, deixou de ser aliada também, perdeu muita força, foi de 1 milhão para 13 mil votos. O que a gente espera, analisando de forma bem abrangente isso aqui, é que se o Bolsonaro ganhar, ele vai ter muito mais facilidade para governar. Isso para uns pode ser bom, para outros pode ser ruim. Ele vai ter muita facilidade, ele vai conseguir aprovar grande parte das coisas que ele quer, e com uma Câmara dos Deputados, um legislativo como um todo, né, mais conservador da história do Brasil. Se o Lula ganhar as eleições, serão 4 anos aí de muita dificuldade, porque para governar ele vai ter que ter esse acordo e essa briga de interesses, e aí abrir mão de alguns cargos, ceder alguns cargos, enfim, vai ficar nesse jogo aí, nessa disputa, nessa queda de braço, né, fazendo, né, indo, avançando, voltando, enfim, vai ser provavelmente muito cansativo o governo, porque vai depender de muitas negociações e muitas aceitações do próprio PL, que é o partido do Bolsonaro, que vai ali ocupar 99 cadeiras na Câmara dos Deputados. As pesquisas, elas apontavam um número, deu outro número, o que não me faz desacreditar das pesquisas, né? Consecutivamente, de certa forma, as pesquisas diziam que o Lula venceria o primeiro turno, não que venceria no primeiro turno, mas venceria o primeiro turno. Algumas diziam que venceria no primeiro turno, isso variava um pouco, tem aquela margem de erro, mas de certa forma acertaram no quesito de falar que o Lula ficaria na frente. Algumas pessoas que eram mais aliadas ao Bolsonaro falavam que o Bolsonaro ganharia tranquilamente, e no caso a gente tem ali uma votação e uma eleição que de certa forma comprova o que as pesquisas falaram, mas não com a exatidão dos números. A gente vai ver desde 1998 as pesquisas aí funcionando e acertando consecutivamente quem seria eleito, e a gente pode abrir margem para várias situações e vários questionamentos por que as pesquisas não acertam ou não acertaram com a exatidão os números, até o fato de muita gente também no ano de 2022, 2021, enfim, não querer responder talvez as pesquisas, e isso também dificulta um pouco a exatidão dos números. Beleza, galera? Tranquilo? Então espera aí um mês muito turbulento, de muita agitação, de muita coisa acontecendo.
Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise, sem paixões políticas, mais uma vez, sem falar de um lado ou de outro, defendendo, mas analisando os números, analisando o que a gente pode ter pela frente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Espalha esse vídeo se você gostou e se você achou que a gente não teve aqui, né, nenhum objetivo de te manipular, beleza? O objetivo foi te mostrar as informações de maneira clara, simples e direta. Tamo junto, um abraço!